Tabela periódica não é um bicho de 7 cabeças. Aqui nesse vídeo eu vou te mostrar o que é a tabela periódica, para que ela serve, para que a gente usa e também as suas propriedades. Se tabela periódica parece ser uma coisa de outro mundo para você, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar e te mostrar que ela não é nada disso que você imagina. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Sou o professor Flávio, mestre e doutorando em Química e tenho uma vasta experiência em pré-ENEM e vestibulares, tá? Falando em tabela periódica, essa daqui é a tabela, para quem tem medo, não adianta correr do vídeo agora. Se você está aqui assistindo é porque você quer entender para que ela serve. De modo geral, de modo simplificado, posso dizer que a tabela periódica ela é uma ferramenta de consulta. Muita gente se assusta com a tabela periódica porque imagina que precisa decorar essa tabela. Não tem necessidade de você decorar. O que você precisa saber aqui é como consultar, quais as informações que ela traz para a gente, para que você consiga responder aqui algumas questões de seus vestibulares ou até mesmo entender um pouco mais sobre a vida, né? Porque a química está em tudo. Os elementos químicos estão em tudo, compõem tudo que existe no mundo. Então, na tabela periódica, você tem aí todos os elementos que existem com algumas propriedades desses elementos, com algumas características que vão nos ajudar a entender a vida como um todo, tá? Então, essa daqui é a tabela periódica, que ela mostra pra gente os elementos químicos, as famílias, os grupos. Imagine que seja isso que você está procurando entender aqui nesse vídeo, tá? Se você perceber, essa tabela está separada por cores. Eu tenho aqui a cor verde, que é o hidrogênio. Aqui logo abaixo eu tenho um laranja, aqui ao lado tem um amarelo. O que isso significa, né? De modo geral, essas cores representam as famílias da tabela periódica. Por que família? Quando a gente tem um pai, uma mãe, um irmão, um primo, muitas vezes, nós costumamos ser parecidos com nossos familiares. Por isso que chamamos esses elementos, alguns deles, de famílias. Então, todo mundo aqui, na linha vertical, é uma família. Esses elementos aqui, eles possuem propriedades semelhantes. Então, todas as linhas verticais, principalmente esse primeiro bloco aqui e esse último bloco aqui, eles são elementos similares nas suas famílias. Então, as linhas aqui verticais, são as famílias em que todos os elementos são semelhantes, eles possuem propriedades semelhantes, tá? A gente costuma dizer que eles possuem o mesmo número de elétrons na última camada do átomo. Imagine que se você está assistindo essa aula de tabela periódica, você já entendeu a estrutura de um átomo. Ele tem as camadas, né? Teria aqui o núcleo, teria as camadas do átomo, tá? Então, na última camada desse átomo, elementos da mesma família, eles possuiriam, assim, o mesmo número de elétrons, tá? Como é o caso aqui dos gases nobres, por exemplo. Com exceção do hélio, que é o primeiro, todos os outros aqui vão possuir 8 elétrons na sua última camada. 8 elétrons na sua última... Coloquei uma a mais aqui, 8 elétrons na sua última camada, tá? Essa é uma das características da tabela periódica. A família tem propriedades semelhantes, tá? Outra coisa que a gente pode discutir aqui. Os elementos químicos. Os elementos químicos são representados por símbolos e muitas vezes esses símbolos não são tão intuitivos a correlacionar com o seu nome. Eu posso citar aqui para você o seguinte, o sódio, por exemplo. O sódio, o símbolo dele é o Na, mas o nome é sódio. Por que sódio não deveria ser SO? Os elementos químicos, a maioria deles, eu diria que todos, foram descobertos em outros países. No país que ele foi descoberto é que se gerou o nome para esses elementos químicos. Muitas vezes em homenagens a alguns filósofos, alguns físicos, alguns químicos, tá? Por isso que tem esses nomes aí sim estranhos. O sódio, por exemplo, ele vem de origem grega, que o seu nome ele começa com o Na. Por isso que a gente diz que o sódio é o Na. Tá? O fósforo também aqui, que deveria ser F, vocês confundem muito com flúor. O fósforo antes ele era escrito com PH, fósforo como farmácia, por exemplo, tá? Por isso que tem esse P na frente. Então não se apeguem muito aos símbolos pelos nomes. Muitos deles, a boa parte dá para você deduzir pelo nome, tá? Mas não estranhe aqueles que não são tão parecidos assim. Mas uma curiosidade para vocês. Nos símbolos, você pode ter elementos químicos apenas com uma letra e elementos químicos com 2 letras. Esse F aqui com uma letra só, por exemplo, ele é o flúor. Mas se você tiver o F
e uma letra do lado, essa letrinha tem que ser uma letra minúscula, porque todo elemento químico ele é composto por uma letra maiúscula no mínimo. Se forem duas letras, uma delas tem que ser minúscula, que é o caso do ferro. Não poderia dizer assim, o ferro sendo uma maiúscula e uma minúscula. Isso indica dizer que eu teria 2 elementos químicos. Tudo bem? Eu posso citar aqui um exemplo para você, do CO, e eu tenho o CO. Veja que essa estrutura aqui em cima ó, é o elemento carbono e o elemento oxigênio. Nessa representação aqui embaixo, eu tenho o elemento cobalto. C maiúsculo com o O minúsculo é um elemento químico só. Aqui em cima seria o carbono e seria o oxigênio, tá? Então essas representações daqui vão nos ajudar a entender isso. O símbolo aqui ó, com 2 letras, ele é um elemento químico só, tá? Algumas tabelas periódicas são mais completas. Essa simbologia que eu trouxe para vocês aqui é uma tabela bem completa. Ele apresenta aqui em cima o número atômico, embaixo o nome do elemento químico, aqui eu tenho o símbolo do elemento, aqui a massa desse elemento. Veja que é uma massa aqui, ó, bem, posso dizer, bem específica, uma massa bem definida, né? bem calibrada. Aqui eu tenho casas decimais para dizer essa massa. Então essa tabela aqui provavelmente era uma tabela muito boa, bem confiável. E ainda além disso, eu tenho aqui a distribuição eletrônica. Poucas tabelas trazem a distribuição eletrônica, tá? Quer dizer quantos elétrons você tem em cada camada do átomo. Então aqui seria o seguinte, ó, 2 elétrons na primeira camada, 8 na segunda, 14 na terceira e mais 2 na última camada, tá? Essa é a distribuição dos elétrons do ferro. Então, é uma tabela bem completa. A maioria dela não traz todas essas informações que tem nessa simbologia, tá? Mas se trouxer, aqui você tem essas informações. As mais importantes a princípio seria o nome, o símbolo do elemento químico e o número atômico e a massa. Isso aqui nos ajuda a entender um monte de coisa sobre os elementos químicos, tá? Outra coisa, a tabela ela é definida e distribuída em grupos, que nós chamamos também de famílias, e períodos. Eu já falei para vocês que os grupos são as linhas verticais, ó. Isso aqui são todas as famílias, tá? Nós também chamamos isso de grupo. Por que chamamos de grupo? Porque quando a gente chama de família, começou a ter meio que uma confusão. Dividiu-se a família A e em família B. Veja só, a família A seria essa primeira coluna daqui, com a segunda, ó. Veja que é 1A e 2A. Primeira coluna, 1A, segunda coluna, 2A. A família 3A não seria essa próxima daqui de baixo. Pula para cá, ó. Aqui é 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Você chamar de famílias A te ajuda em alguns conteúdos, como, por exemplo, geometria molecular. Se você souber a família 6A, 7A, isso te ajuda bastante a você conseguir construir com mais rapidez a geometria das moléculas. Só que você acaba confundindo muitas vezes na própria tabela periódica. Porque veja o seguinte, ó, 2A da 2A pula para cá, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B. É como se a 8B fosse a 8, a 9 e a 10 ao mesmo tempo, que forma a tríade aqui, né? E a 1B seria o 11, a 2B seria o 12. Veja que confusão danada. Então, para que não tenha essa confusão de família A, família B, o 1 aqui no final, o 3 começando aqui, chama-se agora de grupos. Quando nós atrelamos a grupo, você não tem mais A e B. Agora vai do grupo 1, tá vendo aqui embaixo? Aqui tem a representação do grupo 1, 2, aí vem para o grupo 3, 4, 5, até o grupo 18. Então, hoje, nós não chamamos mais de família. Na verdade, nós chamamos ainda de forma informal, mas formalmente as famílias agora são denominadas de grupos. Nós chamamos de família quando estamos nos atrelando principalmente à família A, que é essas duas primeiras colunas e esse finalzinho aqui, ó, tá? Essas aqui nós ainda chamamos por convenção, porque nós somos íntimos da tabela periódica. Posso dizer dessa maneira, tá? Mas agora a forma correta é chamar de grupo. Não tem muito mistério, tá? A família 1A é o grupo 1, 2A é o grupo 2. Quando vinha para 3A, ela se é agora o grupo 13, 4A o grupo 14, até chegar no grupo 18, que é a família 8A. Então dá para fazer meio que uma associação com isso daí, tá? Grupos e famílias, linhas verticais. Linhas horizontais da tabela periódica. As linhas horizontais são chamadas de períodos. Isso aqui, ó, só você lembrar a linha do horizonte, horizontal. São período. E a tabela periódica ela possui 7 períodos. Por que 7 períodos? Porque com 7 períodos
é o suficiente para distribuir todos os elétrons de todos os átomos já existentes. Então, se você pegar esse elemento aqui embaixo, por exemplo, ó, o radônio, por exemplo. O radônio está no período 6. Então, quer dizer que esse átomo tem 6 camadas. Deixa eu fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 camadas. Veja que é um átomo grandão. Quanto mais embaixo você está na tabela periódica, mais camada ele tem. Então, esses elementos aqui em cima só tem uma camada. Esse outros dois aqui, essa outra família aqui, ó. Esse outro grupo tem 2 camadas. Esse aqui do sódio agora, magnésio, alumínio, todos eles vão ter 3 camadas. E assim, na medida que você desce, você vai tendo mais camadas no seu átomo, tá? Então, períodos são as linhas horizontais que vão dar período 1 até o período 7. Se você já aprendeu distribuição eletrônica, esses períodos são as camadas K, L, M, N, O, P e Q lá da distribuição eletrônica, tudo bem? Mas esse aqui é um assunto para uma outra aula. Vamos avançar um pouco mais. Aqui eu tenho os nomes da tabelas, o nome das famílias da tabela periódica. É importante que você saiba algum desses nomes aqui, tá? Talvez algumas provas te cobrem a nomenclatura. Não é tão comum, mas muitas vezes a gente vai começando a se adaptar com esses nomes e o seu professor vai dizer assim, ó, os halogênios, aí você tem que saber quais são as características dos halogênios, os gases nobres, os metais alcalinos, pelo menos as principais famílias é importante que você saiba. Então vamos lá. Primeira família, ela é chamada de metais alcalinos. Por que metais alcalinos? Todos eles são metais e esse nome aqui, alcalino, vem de base. Então são metais que tendem a formar compostos básicos, tendem a formar bases, tá? Família 2, metais alcalinos terrosos. São metais que formam bases e que são encontrados aonde? Ó? Na Terra. Por isso que o nome é terroso, tá? Uma coisa aqui que vocês podem estar se perguntando, por que aqui em cima está cinza? Porque o hidrogênio ele só está aqui porque ele tem um elétron na última camada dele. E todos os outros aqui também têm um elétron, tá? Mas ele não deveria estar aqui. Ele deveria estar aqui, ó. Mais ou menos aqui na família 7A, tá? Muitos dizem que pode estar aqui em cima dos gases nobres, outro aqui do boro, mas ele está aqui porque ele tem um elétron na sua última camada, o hidrogêniozinho, tá? E ele é da família dos alcalinos, dos metais alcalinos também. Na verdade, a gente diz que ele não tem família. O hidrogênio ele não tem família, ele não está em nenhum lugar daqui. Os cientistas tentam descobrir qual é a família que ele deve estar. Outros dizem que deve ser na 1A mesmo, outros dizem que não tem família. A convenção hoje é que ele não tem família. É como se ele ficasse isolado na tabela periódica. Existem até alguns memes na internet. Ah, eu tô igual ao hidrogênio, tô sem família. Coisa nesse sentido assim, tá? Vamos avançar. Aqui do meio são metais de transição. Por que metais de transição? São metais que a sua carga tende a variar. Eu posso citar, por exemplo, o manganês. Eu tenho manganês com carga mais 7, manganês com carga mais 5, manganês com carga mais 3. Então são cargas variadas, a carga transita, tá? São metais que tendem a perder elétrons de diferentes maneiras, tá bom? Família do boro. Por que família do boro? Porque o primeiro elemento aqui em cima é o boro, esse é fácil de lembrar. Família do carbono, porque o primeiro elemento aqui em cima é o carbono. Família do nitrogênio, porque o primeiro elemento aqui em cima é o nitrogênio. Família do calcogênio. Por que calcogênio? Isso aí tem origem de um significado do nome calco, que significa minérios. Os calcogênios são elementos rochosos que formam minérios, algo nesse sentido, tá? Se você for observar as rochas, por exemplo, elas normalmente são formadas de sulfato de alguma coisa. O sulfato tem oxigênio. O nitrato também, óxidos de alguma coisa. Tem muitos minerais que são óxido de zinco, óxido de manganês. Tudo isso é a base de calcogênio, que tem essa definição como sendo minérios, tá? Os halogênios, eles vêm de origem grega também, que o nome halo significa sais. Então, esses caras aqui, eles tendem a formar sais. Halogênios vem de halo, que tende a formar sais, que é a família 7A, grupo 17, tá? Por fim, os gases nobres, que esse nome de gases nobres vem justamente da nobreza. Talvez você já ouviu sua mãe falar que pobre não se mistura com rico, né? Nesse sentido. Esses elementos aqui, ó, eles não tendem a fazer ligações químicas, porque eles já têm a sua quantidade de elétrons desejada. Ele já tem 2 elétrons ou 8, que é o caso de todos os outros aqui, ó. Ter 2 elétrons ou 8
é o que os elementos querem, por isso que eles fazem ligações químicas. Então eles já são ricos, posso dizer dessa maneira, rico de elétrons, tá? Eles não querem fazer ligações químicas com ninguém, por isso que são gases nobres. Por fim, os lantanídeos e actinídeos, que tem a ver com o primeiro elemento químico aqui, ó, o lantânio e o actínio, tá? É o nome das suas famílias. Eu digo para vocês que é importante que vocês lembrem, principalmente esses aqui de cima, tá? Se você quiser ainda afunilar ainda mais em grau de importância, esses dois primeiros aqui são muito importantes e esses dois últimos aqui, ó, metais alcalinos, alcalinos terrosos, halogênios e os gases nobres. São as 4 principais famílias aqui da tabela periódica. Aí depois você acrescenta a família do carbono, tá? Não é para você decorar os elementos que tem ali. Não é isso que eu quero que você saiba. Quero que você saiba os nomes dessas famílias para facilitar as discussões futuras, tá? Show de bola, vamos lá. Vamos avançar agora para as propriedades dos elementos químicos na tabela periódica. Você já quebrou o tabu aí da tabela periódica, que não é coisa de outro mundo, é ferramenta de consulta, que ela vai mostrar para a gente o seguinte, ó. Aqui em cima é o número atômico do elemento, aqui embaixo é a massa dele, o símbolo e o nome. Ele serve para nos ajudar a entender suas propriedades. Essas propriedades estão aqui, que a gente vai começar a discutir agora. São 5 principais propriedades: eletronegatividade, eletropositividade, raio atômico, energia de ionização e afinidade eletrônica. Existem outras, mas para nível de vestibular, nível de Enem, nível de ensino médio, não é necessário mais do que essas 5 aqui propriedades, tá? Então vamos lá, vamos ver cada uma delas aqui aos poucos para você entender bem esse conteúdo. Eletronegatividade. O nome já é bem sugestivo, ó. Negatividade. Elétron, pode lembrar elétrons, né? É a tendência de atrair elétron, tendência de ficar cada vez mais negativo. Para cada elemento químico, existe um valor de eletronegatividade. Eu até trouxe aqui uns exemplos, ó. O hidrogênio tem essa eletronegatividade, o oxigênio tem essa eletronegatividade. Então, quanto maior o valor de eletronegatividade, maior é a tendência desse elemento químico a atrair elétrons, tá? Na tabela periódica, você tem o seguinte, ó, ele aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. Isso daqui, pessoal, com exceção da última família, tá? Dos gases nobres. Porque os gases nobres não querem ganhar elétrons, então ele não tem eletronegatividade. Mas se você observar, aqui em cima, ó, o flúor, ele seria o nosso elemento mais eletronegativo, porque ele está mais acima e mais à direita na tabela periódica, tá? Então, sempre que você for comparar elementos químicos, é dessa maneira. Se eu tiver um elemento aqui e o flúor ali em cima, o flúor é mais eletronegativo. Se eu tiver 2 elementos um do lado do outro, esse que está mais à direita é mais eletronegativo. Se eu tiver um em cima e um embaixo, esse que está em cima é mais eletronegativo, tá? Ele segue esse sentido da tabela periódica. Eu te aconselho a lembrar disso daqui, ó, que é os elementos que a gente mais utiliza quando fala de eletronegatividade. É uma frasezinha para você lembrar e você nunca mais esquecer. A partir de agora você vai usar bastante essa frase para a gente fazer discussões de eletronegatividade. Como é que você vai lembrar isso? Você pode simplesmente ler essa frase aqui, ó. Foncleux, Brisque, pH. Eu costumo falar em francês, Foncleux, Brisque, pH, tá? Quanto mais à esquerda, mais eletronegativo. Se eu comparar o nitrogênio com o hidrogênio, nitrogênio mais eletronegativo tem a tendência de atrair mais elétrons. Se você quiser lembrar por uma frase, tem uma frasezinha clássica que é assim, ó. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Repita comigo aí da sua casa, ó. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Esses são os elementos que a gente mais utiliza quando fala de eletronegatividade, tá? Vamos ver mais uma propriedade. Eletropositividade. Se na eletronegatividade ele quer atrair elétrons, ele vai ficar cada vez mais negativo, porque ele está atraindo elétrons. Na eletropositividade, ele vai tender a perder elétrons, porque ele quer ficar positivo, ó, tendência de ficar positivo. Isso acontece, pessoal, com os metais. Os metais que estão aqui, ó, metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. Alcalino é a primeira família, alcalino terroso é a segunda família. São metais, lembra disso, os metais tendem a perder elétrons, tendem a ficar positivo. Você já aprendeu que quando um elemento químico perde elétrons, ele fica positivo. Então, quem fica positivo são os metais.
Por ele perder elétron facilmente, tem várias propriedades que a gente pode discutir isso melhor depois em uma aula de ligações químicas. Mas o brilho dos metais, por exemplo, é característico dessa facilidade de perder elétrons. Então, quanto mais fácil um átomo perde elétrons, mais eletropositivo ele é. Então, todos os metais que estão aqui à esquerda, eles têm a tendência de perder elétrons. Por isso que a gente diz que a eletropositividade aumenta da direita para a esquerda e de cima para baixo. É o contrário da eletronegatividade. Se a eletronegatividade quer ganhar elétrons, ele é da esquerda para a direita, ele está ganhando aqui, ó. Então quer dizer que o contrário dele está perdendo elétrons, tá? Essa é uma boa analogia para você fazer. A gente costuma chamar isso também de caráter metálico. Perder elétrons vai ter um caráter metálico maior, porque os elétrons tendem a, os metais tendem a perder elétrons. Tudo bem? Vamos ver mais uma, que é o raio atômico. O raio atômico, a gente define ele dessa maneira, ó. É como se você colocasse dois átomos iguais, um do lado do outro, e conseguisse medir a distância entre os núcleos desses átomos e dividisse no meio. Isso daqui seria o raio, é a distância do núcleo para a borda de um átomo, posso pensar dessa maneira, tá? Mas como é que ele aumenta na tabela periódica? Lembra que eu disse a vocês que os períodos, que são as linhas horizontais, são as camadas do átomo? Então, quanto mais você desce, mais camada você tem, ó. Uma camada, duas camadas, três camadas, quatro camadas, cinco camadas, seis camadas, sete camadas. Então, na medida que você desce, ó, uma camada, duas camadas, o átomo já aumenta. Três camadas, o átomo já vai aumentando cada vez mais. Então, na medida que você desce, o átomo vai aumentando. Uma outra coisa que eu não comentei, eu vou voltar para comentar agora na tabela periódica, que é importantíssimo. Na tabela, ela é organizada por ordem crescente de número atômico. Veja, ó, aqui em cima eu tenho um hidrogênio, aqui em cima eu tenho um próton, aqui eu tenho dois prótons. Aí eu volto, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ela é em ordem crescente. Como os elementos aqui são elementos neutros, eu tenho a mesma quantidade de prótons, eu tenho de elétrons. Então esse hélio aqui que tem dois prótons, tá? Vou representar aqui embaixo o próton, ó. Tem dois prótons, ele vai ter também dois elétrons. Então, qualquer elemento aqui da tabela periódica, ele te mostra o número de prótons e você sabe também o número de elétrons. Aí vamos voltar aqui para o nosso raio atômico. Se eu tenho um elemento químico, aqui, ó, vamos colocar duas camadas. Ó, eu estou comparando dois elementos químicos um do lado do outro, tá? Vamos supor que esse elemento daqui esteja aqui, ó, na linha 2, porque eu estou com duas camadas. E é esse elemento aqui que tem um elétron na última camada, esse aqui tem dois. Então seria o seguinte, ó, na última camada desse átomo tem um elétron e nesse daqui tem dois elétrons, tá? Dois elétrons aqui na última camada. Você pode estar pensando o seguinte, quando você tem um aumento de elétrons, você poderia imaginar que o átomo fosse aumentando, mas é justamente o contrário. Porque quando você aumenta a quantidade de elétrons, isso no mesmo período, tá? No mesmo período. Quando você aumenta a quantidade de elétrons, você também vai aumentando a quantidade de prótons que você tem no núcleo. Então você vai tendo aqui, ó, cada vez mais cargas positivas e aqui também vai tendo cada vez mais cargas negativas. Então você aumenta esse poder de atração. Tem muita carga positiva atraindo as negativas. Lembre sempre que os opostos se atraem. Se você tem um núcleo positivo, ele está atraindo aqui as cargas negativas, que são os elétrons, ó. Então, quando você tem muita carga positiva no centro, que é onde estão os prótons, você tem uma atração muito forte pelos elétrons que estão ao redor. Então, você meio que acaba comprimindo esse átomo, tá? Então, quanto mais elétrons você tem aqui, ó, para a direita, mais prótons, que são as cargas positivas, você também vai ter. Você comprime esse átomo, tá? Muita gente confunde isso. Entender que ele desce é tranquilo, porque você tem as camadas aumentando. Mas muita gente diz que ele aumenta da esquerda para a direita. Mas não é, é da direita para a esquerda, tudo bem? Aqui eu tenho agora o raio iônico, o raio de íons. Eu tenho o íon do tipo cátion e o íon do tipo ânion, isso aqui é importantíssimo você entender. Quando você tem um cátion, seria o seguinte, ó, tenho aqui duas camadas e eu teria aqui ao redor desse, vamos supor, deixa eu botar de outra cor, botar de azul. Vamos supor aqui 3 elétrons aqui ao redor, 3 elétrons. Esse aqui seria um átomo neutro, tá? 3 elétrons.
Se ao invés de ter 3 elétrons, deixa eu fazer no núcleo aqui também para você não se confundir. Vamos supor que no núcleo eu tenho aqui 3 cargas positivas. Pronto, aqui eu também vou colocar 3 cargas positivas. Ó, imagine que aqui você tem 3 positivos no núcleo, 3 positivos no núcleo, atraindo 3 negativos, que são os elétrons ao redor. Beleza. Só que se eu perco um desses elétrons, ó, eu tirei um desses elétrons aqui, ficando somente com 2. Você concorda comigo que agora você tem mais cargas positivas no centro e menos negativo ao redor? É como se o centro agora tivesse muito positivo para puxar os negativos que estão ao redor. Então você comprime ainda mais o núcleo do seu átomo. O átomo ele encolhe mais. Os elétrons agora estão mais próximos do núcleo, porque você tem mais carga positiva no centro, atraindo as cargas negativas, tá? Então sempre que você tem um cátion, que é quando você perde um elétron, o cátion tem um raio menor do que seu átomo neutro. O átomo neutro é o elemento químico quando não perde elétrons. Quando você perde, ele diminui ainda mais o tamanho. A comparação é esse daqui, ó. Em cinza aqui, ó, todos os cinzas, eles são os átomos neutros. Veja aqui, ó, o lítio neutro, é esse cinza aqui. Quando você tem um lítio mais, quer dizer que você perdeu um elétron, ele ficaria do tamanho dessa bola vermelha, tá? Então todas as bolas vermelhas aqui, ó, elas perderam elétrons. O magnésio, por exemplo, perdeu 2 elétrons. Ficou menor do que o cinza, que é o átomo neutro, tá? Agora, quando eu falo do ânion, o ânion está se ganhando elétrons. Quando ganha elétrons, você tem agora o aumento do tamanho do átomo. Por que isso? É a mesma analogia que a gente fez antes. Deixa eu desenhar aqui do lado de novo. Ó. Vou fazer aqui 3 positivos e ao redor. Vamos lá. Aqui, se eu tenho 3 positivos e 3 negativos, ele tem um tamanho desse átomo, certo? Se ao invés de ter 3 aqui, eu tenho 4 agora ao redor. Tenho 4 e no núcleo eu tenho 3. Você concorda comigo que no centro eu tenho menos carga para atrair essas 4? É como se ele tivesse menos força aqui, ó, para atrair esses elétrons do que quando você tem apenas 3, tá? Para atrair 3 elétrons com 3 cargas positivas é mais fácil do que você atrair 4 negativas com 3 positivas. Então acaba aumentando um pouco o tamanho do átomo, que é o que está acontecendo aqui, ó. Em cinza eu tenho um átomo neutro, veja aqui o oxigênio neutro. E ele ganhou 2 elétrons. Então você vai ter aqui ao redor 2 a mais. Ó. Então você tem mais carga negativa para atrair. O núcleo não consegue atrair com a mesma eficiência para manter o mesmo tamanho. Então ele vai ter esse aumento do átomo, tá? Então a analogia é essa. Sempre em azul você tem aqui o ganho de elétrons. O íon ânion ele é maior do que o seu átomo neutro. Tudo bem? Vamos avançar. Energia de ionização. Energia de ionização, povo, é a energia que você fornece para o átomo para que você tenha a capacidade de arrancar um elétron no estado gasoso. Então você tem que ter o átomo primeiro no estado gasoso, depois você fornece energia. O que pode ser energia? Pode ser calor, pode ser eletricidade, desde que tenha energia suficiente para que você arranque um elétron da última camada, tá? Então é o seguinte, ó, você tem aqui o átomo e aqui ele está cheio de elétrons, tem elétron no centro, tem elétron aqui ao redor, tá? E esses elétrons aqui, ó, que estão mais afastados do núcleo, eles são arrancados mais facilmente. Então, a energia que eu forneço para o átomo para arrancar esse elétron da última camada, quando ele está no estado gasoso, é o que eu chamo de energia de ionização. Por que ionização? Porque quando eu arranco o elétron, pô, eu vou formar um íon. Esse cara aqui vai ter uma carga positiva, ó, porque positivo é quando eu perdo elétrons. Perdi elétron, eu fico com excesso de carga positiva, tá? Então, energia de ionização, energia necessária para arrancar um elétron. Como é o sentido na tabela periódica? De baixo para cima e da esquerda para a direita. Você pode fazer uma analogia aqui para eletronegatividade. Na eletronegatividade, ele não quer ganhar elétrons. Então, o flúor, se você lembra bem, está aqui em cima, ó, ele quer ganhar elétrons. Assim como os gases nobres aqui da última família, ó, eles não querem perder os elétrons. Então, para que eu arranque elétron de um gás nobre que não quer perder e do flúor que quer ganhar, tem que ser uma energia muito grande. Por isso que a gente diz que a energia de ionização aumenta da esquerda para a direita, porque eu estou me aproximando mais do flúor. Para eu arrancar elétron desses caras aqui, precisa de uma energia muito grande. Por isso que a energia aqui é da esquerda para a direita e de baixo para cima, que é para a gente se aproximar cada vez mais do flúor e do hélio, que seriam elementos aí que não querem perder elétrons de forma alguma, tá? Então, quanto maior o raio atômico, posso imaginar dessa maneira, mais fácil é de arrancar o elétron.
Então veja, se eu tenho aqui ó, uma camada, duas camadas, três camadas, eu tenho um elemento com uma camada, duas, três, quatro camadas, um elemento com apenas uma camada. Você concorda comigo que esse elétron daqui está mais próximo do núcleo? Então esse poder de atração aqui é muito maior do que se eu comparo um elétron que está aqui, ó. Tem uma, duas, três camadas. Essa distância aqui é muito maior do que essa. Então essa atração entre o elétron e o núcleo, ela é menor do que quando você tem aqui bem próximo, tá? Então quanto mais camadas você tem no átomo, mais fácil é de arrancar o último elétron. Veja que esse aqui tem agora 4 camadas, ó. Ele está lá embaixo. Quanto mais embaixo na tabela periódica, mais fácil é de arrancar o elétron, porque você tem o elétron mais afastado do núcleo. Obviamente, aquele último elétron, né? Eu não vou conseguir arrancar um elétron aqui do centro, próximo ao núcleo, com facilidade. Eu vou conseguir arrancar mais fácil o elétron que está mais distante do núcleo, que é aquele que está na última camada. Tudo bem? Vamos para a nossa última propriedade, que é a afinidade eletrônica. Na afinidade eletrônica, muita gente confunde com eletronegatividade. Eletronegatividade é a tendência de atrair elétrons. Na afinidade eletrônica, literalmente entra um elétron no átomo. Tá aqui a imagem, ó. Entra um elétron no átomo. Quando entra esse elétron no átomo, ele libera uma energia. Essa energia liberada é o que a gente chama de afinidade eletrônica. É energia liberada ao adicionar um elétron no átomo, tá? E essa afinidade eletrônica, ela é dessa maneira aqui, ó, da esquerda para a direita e de baixo para cima, tá? Quanto mais eletronegativo for o elemento químico, mais energia ele vai absorver, porque ele quer muito, ele atrai com muita energia e libera essa energia, tá? Isso é afinidade eletrônica. Show? Então a gente conseguiu aqui bater todas as propriedades da tabela periódica, entendemos a tabela periódica e para fechar com chave de ouro a nossa aula, vamos responder aqui algumas questões para que essa aula fique bem completa. Nessa aula daqui você tem tudo o que você precisa saber sobre a tabela periódica em um vídeo só, tá? Vamos lá. Sobre a tabela periódica, um estudante formulou as proposições abaixo. Vamos entender aqui, ó. Átomos de um mesmo período possuem o mesmo número de camadas ocupadas. Lembra ainda o que é período, povo? Tenho aqui mais ou menos uma tabela periódica, ó. Uma tabela periódica. Está falando de período. O que é período? Eu tenho grupos e tenho períodos. Os grupos são as linhas verticais. Os períodos são as linhas horizontais, tá? Ele está dizendo que átomos do mesmo período possuem o mesmo número de camadas ocupadas. Então, se eu tiver um átomo no mesmo período, ele tem o mesmo número de camadas. Se eu tiver um átomo aqui e o outro átomo aqui, ó, eles têm o mesmo número de camadas? Sim, é justamente isso os períodos, né? Período 1, período 2, quer dizer que todo mundo aqui vai ter 2 camadas. Então, tá verdadeira aqui a primeira proposição. Segunda, átomos de um mesmo período possuem o mesmo número de elétrons na camada de valência. Então, quer dizer que se você tiver esses elementos aqui, ó, no segundo período, todos eles têm o mesmo número de elétrons na última camada. Que camada de valência é isso? A última camada do elemento químico. Tá, é falso, tá? Quem tem o mesmo número de elétrons é as famílias. Então, a família 1A, por exemplo, que é essa primeira família aqui, ó. Todos eles, na última camada, têm um elétron. Então, se eu tenho aqui o primeiro elemento químico, que é o hidrogênio, ele só tem uma camada, que é a linha horizontal, e tem um elétron na última camada. O segundo elemento aqui embaixo, ó, como ele está na segunda coluna horizontal, ele tem 2 camadas, mas na última camada ele tem um elétron. O outro elemento químico, que tem 3 camadas, que é abaixo dele, tem 3 camadas, mas na última camada ele tem um elétron. Isso é o que diz a família da tabela periódica, tá? Então tá falso. Terceira afirmativa. Um átomo cujo o número atômico é 18 está classificado na tabela como gás nobre. Normalmente, pessoal, essas provas aqui, a prova de vestibular tradicional, eles trazem pra gente uma tabela periódica. Então, se ele tem o número atômico 18, quer dizer que o número de prótons dele é 18. Se você lembra bem, prótons é a mesma coisa que Z. Z é número atômico, tá? Então, prótons e número atômico é a mesma coisa. Pensando que essa prova aqui teria uma tabela periódica, a gente vai consultar a tabela para ver onde é que tem o número atômico 18. Olha aqui, ó, número atômico 18 no argônio. Está na última família da tabela periódica. Lembra ainda o nome dela? Ele está dizendo que é um gás nobre. E realmente, essa última família aqui é um gás nobre. Se você voltar lá, ó, tá vendo aqui no final? Gases nobres é a última família da tabela periódica. Tudo bem? Então está verdadeiro essa terceira afirmativa. Quarta e última afirmativa. Na tabela periódica atual,
os elementos são ordenados em ordem crescente de massa atômica. Vamos voltar aqui numa tabela. Ó. Eles estão ordenados em ordem crescente de massa atômica. A massa é isso aqui embaixo. Ó. 1, 4, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22, 24. Tá, professor, está organizado por massa atômica. Então, todas elas aumentando, ó. Todas elas estão aumentando. Todos, então, eles são organizados sim por massa atômica, professor. Você está me dizendo para mim que ele é organizado por massa atômica, tá? Na grande maioria dos casos, realmente é organizado por massa atômica. Só que isso começou a gerar uma confusão. Acredito que vocês já conheçam os isóbaros. Isóbaros são elementos diferentes, só que possuem a mesma massa atômica. Então, quando eu fosse fazer a organização, eu teria aqui, por exemplo, o boro e o carbono com a mesma massa. Isso geraria uma confusão. Eu colocaria primeiro o carbono ou o boro, tá? A partir disso, começou-se a pensar maneiras diferentes de organizar a tabela periódica. E hoje em dia ela não é mais organizada por massa. Ela é organizada por número atômico, tá? Se você perceber, aqui tem uma linearidade, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, hoje a tabela atual não é mais organizada por massa atômica, e sim por número atômico. Então, tá falsa essa afirmativa daqui, ó. Está correta apenas 1 e 3. 1 e 3, letra C, é o gabarito dessa questão, tá? Vamos para mais uma questão. Um dos elementos químicos que tem se mostrado muito eficiente no combate ao câncer de próstata é o selênio. Com base na classificação da tabela periódica, os símbolos de elementos com propriedades químicas semelhantes ao selênio é... Se é semelhante ao selênio, eu tenho que procurar o selênio na tabela periódica. Tá aqui o selênio. Para que tenha propriedades semelhantes a ele, precisa ser elementos que estão na mesma família. Lembra que eu disse a vocês que a família tem propriedades semelhantes? Então é só isso que eu precisava fazer. Ó. Se o selênio está aqui, eu tenho que procurar elementos que só estão nessa família. Cloro não pode ser. Olha o cloro onde está. Não pode ser letra A. Letra B, telúrio. Olha o telúrio onde está aqui. Enxofre. Olha o enxofre onde está aqui. E o polônio. Olha o polônio onde está aqui. Ó. Estão todos na mesma família. Gabarito essa questão, letra B, tá? Eles têm propriedades semelhantes porque estão todos na mesma família. Vamos para mais uma. Analisando a classificação periódica dos elementos químicos, pode-se afirmar que o raio atômico do nitrogênio é maior do que o fósforo. Nitrogênio e o fósforo. Lembra como é que a gente fazia o raio atômico? O raio atômico ele aumenta de cima para baixo e da direita para a esquerda. Se ele está dizendo que o raio atômico do nitrogênio é maior do que o fósforo, está errado, porque o nitrogênio está em cima, ó, então ele é menor do que o fósforo. Está errada essa primeira afirmativa, tá? B. A afinidade eletrônica do cloro é menor do que a do fósforo. Vou colocando aqui do lado para você ir lembrando. O raio atômico é assim, ó, tá? Afinidade eletrônica. Lembra a afinidade eletrônica ainda? Ela aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. Ela é semelhante à da eletronegatividade. Deixa eu dar um bisu para você, ó. Comparando aqui todas as propriedades periódicas, as únicas que são contrárias à da eletronegatividade é a eletropositividade, que você já vai lembrar que é o contrário, e o raio atômico. As outras três são iguais à da eletronegatividade, tá? Repetindo, eletropositividade é o contrário da eletronegatividade, então fica fácil de você lembrar. O que é o contrário também é o raio. Todas as outras aqui ó, têm o mesmo sentido da eletronegatividade. Eu costumo dizer que a eletronegatividade é a mais importante dessas propriedades aqui. É aquela que você precisa saber de olhos fechados, tá? Vamos voltar lá para a nossa questão. A eletroafinidade, como mostrei para vocês, ó, ela é da esquerda para a direita e de baixo para cima. Ele está dizendo o seguinte, a afinidade eletrônica do cloro é menor do que o fósforo. O cloro está aqui e aqui é o fósforo. O cloro é menor do que o fósforo? O cloro está mais à direita. A gente viu que quanto mais à direita, mais afinidade eletrônica ele vai ter. Então está falso também. Letra C. O raio atômico, estou falando de raio de novo. De cima para baixo e da esquerda para a direita. O raio atômico do sódio é menor do que o magnésio. Olha o magnésio aqui, ó. O sódio está mais à esquerda, então o sódio ele é maior do que o magnésio. Está errado também. Letra D. A energia de ionização tem o mesmo sentido da eletronegatividade. Ó. Energia de ionização. Do alumínio, cadê o alumínio? Aqui o alumínio, ó. É maior do que a do enxofre.
a energia de ionização do alumínio é maior do que a do enxofre. Ele está dizendo que esse cara daqui tem uma energia de ionização maior do que o enxofre. Falso, né? O enxofre está aqui, ó, a mais à direita. Então quer dizer que o enxofre é maior do que o do alumínio, tá? Falso também, só essa letra E. Vamos ver. A energia de ionização do sódio é maior do que a do potássio. Esses dois caras aqui, ó. Se você lembra bem, a energia de ionização é da esquerda para a direita e de baixo para cima, tá? Como eles estão aqui na mesma família, eu só tenho que comparar quem está mais em cima. Quanto mais em cima, maior é a energia de ionização. E o sódio está mais em cima, tá vendo? Então ele vai ter uma energia de ionização maior sim. Então letra E é o gabarito dessa questão, tá? Vamos para a nossa última questão, para a gente encerrar a nossa aula. Ficou uma aula bem longa aqui, mas eu tenho certeza que vocês entenderam tudo sobre tabela periódica e também conseguimos responder aqui algumas questões. Ela diz o seguinte, ó. Na classificação periódica, a energia de ionização e eletronegatividade, exceto dos gases nobres dos elementos químicos, aumenta. Então ele quer saber como é que aumenta a energia de ionização e a eletronegatividade. A energia de ionização, ó, é da esquerda para a direita e de baixo para cima. Eletronegatividade também da esquerda para a direita e de baixo para cima. Se você lembra bem, as únicas que são o contrário da eletronegatividade vai ser o raio, que é dessa maneira, raio, e a eletropositividade. Vixe Maria, como ficou feio. Eletropositividade, que também tem o mesmo sentido do raio, tá? Então vamos lá. Essas duas classificações, energia de ionização e eletronegatividade, aumenta de que maneira? Das extremidades para o centro, extremidade por centro é isso aqui, ó. Não é assim que acontece, tá? O centro teria o maior deles, não é isso que acontece. Isso é da densidade. Eu acabei colocando aqui, ó, B, C de novo, mas ignorem isso aqui, tá? Letra B, das extremidades para o centro nas famílias, também não é da extremidade para o centro. Letra C, da direita para a esquerda, não é da direita para a esquerda, é da esquerda para a direita. De cima para baixo nas famílias, não é de cima para baixo. A família, quando ele fala, é isso aqui, ó, a linha vertical, tá? Não é de cima para baixo, é de baixo para cima numa mesma família. Tá vendo aqui que todas as duas sobem? Então é de baixo para cima na mesma família, que é a linha vertical. Então letra E é o gabarito da minha questão, tá? Então essa é a nossa aulinha de tabela periódica. Espero do fundo do coração que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. A gente responde com o maior carinho. E a gente se vê na próxima aula. Valeu, pessoal!